Olá, sétimo ano, a gente vai continuar falando sobre a reprodução das angiospermas, então vamos lá. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a questão da polinização, né, que nada mais é do que o grão de pólen encontrar o estigma da flor, né? E aí, depois que cai lá no estigma da flor e os grãos de pólen germinarem, significa que eles vão começar a crescer, eles formam um tubo, que é o tubo polínico, dentro do estilete, tá? Esse tubo vai avançar até o ovário e aí cada tubo polínico possui 2 núcleos reprodutores e um deles é o gameta masculino que vai se juntar ao gameta feminino e depois de penetrar pela micrópila do óvulo, tá? E aí o que ocorre? Depois desse processo de fecundação, vai ocorrer a formação de um zigoto, que é a primeira célula da nova planta a ser formada, tá? Então, depois que ocorrer essa fecundação, a flor ela vai murchar, tá? Então, quando a gente vê a flor toda linda, exuberante, que a gente vê que ela murchou, a gente acha que ela morreu. Na realidade, ela não morreu. Ali está começando para valer a formação do fruto e da semente, tá? Então, vamos entender isso daí. Depois, a flor vai murchar e aí ela vai perder o cálice, vai perder a corola e os estames. Ela perde algumas estruturas porque para ela isso não é mais interessante. Quem vai permanecer agora é o ovário, tá? O ovário ele vai se desenvolver recebendo substâncias nutritivas que vêm das folhas. O ovário desenvolvido, ele vai formar o fruto e os óvulos que foram fecundados vão formar as sementes. É o que está aí para vocês no esqueminha. O óvulo, depois da fecundação, forma a semente e o ovário, depois da fecundação, forma o fruto, certo? Só que o fruto, ele pode ser, ele tem partes que formam ele na realidade, tá? Então, um fruto, ele é composto de 2 partes, o pericarpo e a semente. O pericarpo, ele é formado de 3 partes diferentes, que é o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo, que é isso que está aí na figura para vocês. O epicarpo, vocês vão ver que é a parte mais externa do fruto, né? O mesocarpo é essa parte do meio, a parte carnosa, que normalmente, não vou dizer sempre, mas normalmente é a parte que a gente come. E o endocarpo é a parte mais interna, é a parte que reveste a semente, tá? Então, o epicarpo seria a casca, tá? O mesocarpo seria a parte carnosa, a parte que a gente come, e o endocarpo é a parte mais de dentro. Só que os frutos, eles são classificados em 3 tipos, tá? Em frutos carnosos, em frutos secos e em pseudofrutos, tá? Os frutos carnosos, ele tem o pericarpo mais suculento, tá? Os frutos secos, o próprio nome já diz, né? Os frutos secos, eles são secos. Então, eles têm as paredes duras e secas. E os pseudofrutos, o próprio nome já diz, pseudo significa falso. Então, eles são considerados falsos frutos, tá? E aí, quando a gente fala dos frutos carnosos, eles são divididos em 2 tipos, que é a baga e a drupa, tá? Quando a gente fala da baga, a baga tem várias sementes que são livres no seu interior. Então, é aquele tipo de fruta que quando você encosta, a semente se solta muito fácil. É o caso do mamão. Já a drupa, ela vai ter uma semente só, mas é uma semente grande, tá? Essa semente, ela forma um caroço, porque ela cresce lá com endocarpo. A gente tem, por exemplo, o pêssego. Repara que a semente, ela é muito grudada, é difícil de sair, tá? São as drupas. E os pseudofrutos, que são os falsos frutos, eles também ganham classificações. Eles podem ser simples, agregados ou múltiplos, tá? Os simples significa que eles não são provenientes do ovário, mas eles são provenientes de uma outra parte da flor, tá? Então, por exemplo, a maçã, o fruto mesmo da maçã é essa partezinha aqui, ó, que envolve a semente, que normalmente é a parte que a gente joga fora. O que a gente come, que é essa parte, um amarelo muito clarinho, é o receptáculo, veio do receptáculo floral, tá? Já os agregados também podem ser chamados de compostos. Significa que eles tiveram uma origem de diferentes ovários da mesma flor,
como é o caso do morango. E por último aí a gente tem os múltiplos, que também podem ser chamados de infrutescência. A infrutescência, ela veio de uma inflorescência, tá? Uma vez fecundados, eles originam um conjunto de frutos porque eles vieram de um conjunto de flores, como é o caso do abacaxi. Agora, quando a gente fala da semente, a semente a gente já falou, né, que ela é o resultado da fecundação de um óvulo, certo? A semente, ela abriga o embrião, tá? Que depois de se desenvolver, se esse embrião vier a se desenvolver, ele vai formar uma planta, tá? Então, a semente ela é formada por uma casca e por um cotilédone ou por 2 cotilédones, tá? Que a gente falou anteriormente, que quando tem um é a monocotiledônia e quando tem 2 é a dicotiledônia. Então, ele vai ser formado por um cotilédone ou 2 e também pelo embrião, ok? E por último, a gente vai falar sobre a questão da dispersão e da germinação das sementes. Então, a gente já sabe que as sementes, é através delas, ali dentro tem um embrião e é ele que vai dar origem a uma nova vida, a uma nova planta. Só que para que isso tenha sucesso, é interessante que essa nova planta venha a nascer longe da planta mãe. Porque se ela nascer grudado na planta mãe, elas podem estar disputando nutrientes no solo, podem estar disputando água, a luz solar, inclusive, então a planta mãe e a planta filha começam a disputar. E isso não é interessante. Então, o interessante é que essas sementes sejam levadas para longe. Então, a gente precisa da dispersão de sementes, tá? Como que essas sementes vão ser levadas para longe? De várias formas. Elas podem ser levadas através do vento, através da água ou através de animais, né? Que depois de comer essa planta vão cuspir a semente, ou se vier a engolir, essas sementes tendem a sair nas fezes e de qualquer forma podem formar uma nova planta. Então os seres, né, os dispersores de sementes, eles são muito importantes para a reprodução e sucesso reprodutivo dos vegetais. E por último, tem aí um processo de germinação que, quando uma semente cai no solo e esse solo oferece condições ideais para ela, ela vai germinar, dando origem a uma nova planta, ok? E aí, algumas condições que são favoráveis para a germinação é a presença do gás oxigênio, a presença de umidade e a temperatura apropriada, né, para cada planta. Algumas gostam de um clima mais frio, outros mais quente, mas você tem que ter uma temperatura além da questão da luminosidade, né? Você tem que ter a luz para que essa semente venha a germinar, ok? Aqui a gente finaliza esse capítulo. Beijo e até o capítulo 12.